Olá jovem, tá começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre as pastas do XCTrack sumiram. E agora? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente também entra na loja do canal para saber das novidades. Acontece o seguinte, olha, depois de um certo período aí, eu acho que por causa de atualizações do Android relativas à segurança, as pastas onde ficavam os arquivos do XCTrack, elas foram escondidas, vamos dizer assim. Antes elas ficavam expostas, ficavam abertas, você com qualquer navegador, explorador de pastas dos celulares, você conseguia acessar, ou mesmo quando você plugava no computador, já abria uma pasta XCTrack no menu raiz ali. Então era muito fácil para você colocar turning point, para você colocar mapa rodoviário, para você, por exemplo, baixar, copiar os seus track logs e salvar no seu computador ou num HD externo. Então, de um tempo para cá ficou mais difícil. O pessoal que atualizou o XCTrack, em algum momento se deparou com essa questão aí das pastas que sumiram, né? O pessoal que está usando as versões anteriores acabam não percebendo isso, mas em algum momento vai atualizar o seu XCTrack, ou se você baixar ele novamente ou qualquer coisa assim, provavelmente você vai ter esse problema. Então eu vou explicar aqui falando, vou escrever os caminhos aqui embaixo, tá, para você seguir. E aí é relativamente simples. Primeiro é o seguinte, se você não tem o mapa rodoviário no seu XCTrack, ou seja, as estradas, porque quando você baixa ali, você tem mapa de terreno, e espaço aéreo, que você consegue baixar por dentro do XCTrack. Mas mapa rodoviário, via de regra, você tem que colocar um mapa ali, Então, eu vou falar para você entrar nesse site que está aqui embaixo, é o openandromaps.org. Ali você vai selecionar América do Sul, vai selecionar Brasil e vai baixar o mapa. Ele não é muito leve, tá? Eu acho que são 2 GB. Se o seu celular não tiver 2 GB de espaço, passa a ser um probleminha. Eu acho que ele cabe em memória externa. Se o celular tiver o SD card, então dá para colocar no SD card, tá? Mas aí cada celular é de um jeito. Mas aí você vai baixar esse mapa rodoviário do Brasil, que eles chamam de Road Map. Coloquei o nome aqui embaixo, vou falar o termo em inglês, depois escreve aqui embaixo, o Road Map. E aí você vai salvar numa pasta lá dentro, que é a pasta Roadmap, que vai estar lá dentro, que eu vou ensinar agora a achar como é que você acha essa pasta. Turning points é a mesma coisa. O que são os turning points? Se alguém me pergunta, fala assim, Ricardo, o que é turning point? É o seguinte, quando alguém vai montar uma prova, por exemplo, eles criam alguns pontos GPS em alguns lugares específicos do mapa, e esses lugares são chamados de turning points, que são os barris, Se ele vai ter cilindro de 10, de 5, de 3 km e 400 metros, isso daí depois é definido na hora que você monta a prova. Mas tem pontos fixos que são que os organizadores passam para você, que você tem que salvar no celular, nessas pastas específicas que estão escondidas, para depois montar a prova em cima delas, tá certo? Então, se você não está competindo, não esquenta a cabeça com os turning points. Mas o mapa rodoviário é importante você saber esse caminho para você colocar, porque afinal de contas, quando você estiver voando, sabendo que tem uma estrada embaixo de você, alguma coisa assim, melhor, às vezes facilita resgate. Então, quer dizer, é bacana ter esse mapa rodoviário, tá bom? Então, vamos lá, ó. O caminho é o seguinte. Primeiro de tudo, você vai ter que baixar, se você for usar no seu celular, se você for plugar no seu computador, é relativamente mais simples. Você vai pegar o celular, plugar no computador, a hora que você plugar ele vai dar para abrir uma pasta, Você vai abrir a pasta ali do celular, Vai permitir o acesso, às vezes pergunta na tela do celular se pode confiar no computador, essas coisas, você vai dar um OK. Confiando no computador, ou se você já plugou, ele já confia, você vai entrar na pasta Android, tá? Aí nessa pasta Android, você vai achar uma pasta chamada Data. Dentro dessa pasta Data, você vai ter que rodar até embaixo, assim, tem um monte de coisa assim, porque o XCTrack começa com X, está lá embaixo. Vai estar org.xccontest.xctrack.
É chatinho? É chatinho, eu sei. Eu vou estar colocando aqui embaixo escrito, mas é mais ou menos esse o caminho. Mais ou menos não, é esse o caminho, tá? Android data org.xccontest.xctrack. Então você entrou na pasta Android, entra na pasta data e entra nessa pasta org.xccontest.xctrack. Aí essa é a pasta do xctrack, tá? Dentro dela vai ter uma pasta chamada Files, que é o Files, que são os arquivos, né? Abriu isso, tem a Maps, tem a Waypoints, Tracklog e mais algumas outras. Mas Maps, Waypoints e Tracklog são aqui que importam pra gente. Maps, porque é a pasta de mapas, onde você vai colocar o mapa rodoviário. Waypoints, que é onde você vai colocar os waypoints caso você vai participar de uma competição. E Tracklog são onde ficam os seus registros de voo, né? São os Tracklogs. Via de regra, o XCTrack, você apertou ele para enviar, ele vai enviar lá para o XCContest, né? Mas agora, se você quiser subir ele no XC Brasil, o que você precisa fazer? Copiar esses arquivos. Às vezes, se você quiser, pode pegar um por um e subir lá no site do XC Brasil. Mas dá também para você selecionar todos eles, botão direito, zipar, né? E aí você salva esse arquivo no seu computador. E quando você for lá no site do XC Brasil, tem uma opção lá de você subir arquivos zipados. E aí é sensacional, porque daí você não precisa ficar subindo um por um, tá? Tem gente que não sabia dessa e, pô, dá para subir aí 20, 30 voos de uma vez, ao invés de você subir um por um, né? Fechou o mês, você vai lá, fecha um zipzinho e manda o arquivo zipado. É muito mais fácil. Voltando. Vamos lá. Se você não está conseguindo acompanhar, né, porque não tem grande intimidade com o XCTrack, tudo bem, não tem problema. Mas vai devagarzinho aqui entendendo o que eu estou falando, tá? Porque é uma estrutura de pasta dentro do celular, não é nem um bicho de 7 cabeças, tá bom? Só que agora ficou escondidinha, ela não está mais aparente ali, ela está dentro dessa pasta Android, então fica mais chatinho. Só que assim, você vai falar, Ricardo, eu tenho um explorador de arquivos ali, qualquer, no meu celular, e não consigo enxergar o raio da pasta. Fato, a maioria dos exploradores de celular não consegue enxergar essa pasta Android, data, das cavernas aí que eu falei. O que vai acontecer? Você vai ter que entrar lá na Play Store, vai ter que baixar um aplicativinho chamado Root Explorer. Tá aqui o nome embaixo. Root porque é com 2 Os, né? Não é Root, R-U-T-E, não. É R-O-O-T Explorer. Lá ele vai aparecer com o nome só de Explorer. Eu vou botar a imagem aqui para você ver direitinho qual que é o ícone dele, tá bom? Então, esse Root Explorer, você vai baixar esse arquivinho, né? Esse aplicativinho. Por que esse aplicativinho? Porque ele consegue enxergar a pasta Android ali, aquelas pastas que estão bloqueadas. Outros não conseguiriam. Bom, baixou, instalou. Beleza? Você vai abrir ele e aí ele vai aparecer um bocado de pasta, porque todas as pastas que são... como é que chamam? Quando as pastas estão ocultas, elas vão aparecer, porque esse baratinho aí tem esse poder de fazer aparecer as pastas dentro do Baratex ali. Então, ó, você vai procurar. Aí, quando você abrir ali na pasta raiz, né, que é onde você abre ali, você vai procurar a pasta Android. Vai lá, gira, geralmente a ordem alfabética. Se não tiver como, tem como botar lá a ordem alfabética. Você vai procurar a pasta Android. Achou a pasta Android, dentro dela tem a pasta Data. Dentro dela, você vai girar lá embaixo, porque tem um monte daí. Nas últimas ali, uma das últimas é org.xccontest.xctrack, certo? Ali você vai abrir a pasta Files, vai aparecer que são os arquivos, né? Os arquivos do XCTrack. E ali dentro você tem Map, tem várias, mas tem Map, Waypoint e Tracklog. Então é assim, se você baixar o mapa rodoviário, como eu falei para você, daquele site que eu estou botando o endereço aqui embaixo, baixou aquele arquivo. Onde você vai salvar esse arquivo? Lá dentro, Android, Data, org.xccontest.xctrack, Files, Maps. Daí vai ter, dentro dessa pasta Map, vai ter uma chamada Roadmap.
Roadmap, que é esse nome que está aqui embaixo. Ali você vai colar o mapa rodoviário. Pum, colocou ali, a hora que você abrir o seu XCTrack, na opção de mapa, além dele aparecer o terreno, ele vai aparecer as estradinhas que circulam ali na região onde você está voando. O que é bem legal de se ter. Se você vai para um campeonato, as pessoas muito provavelmente, os organizadores do campeonato, eles mandam os waypoints antes para você. O que você vai fazer? Você vai baixar esse waypoint. Eu não lembro qual que é a extensão do arquivo, acho que é WPT, mas não tenho certeza. Aí você vai baixar esse arquivo e você vai salvar onde? Android, data, org.xccontest.xctrack, files, waypoints. Aí você vai lá e coloca lá. Beleza? Um adendo para quem for competir, quando você for montar a prova, por dentro do XCTrack, né, você vai botar lá o tipo de navegação. Você vai baixar a tela, tipo de navegação, competição. E aí vai ter ali uma paginazinha com adicionar waypoints. E aí você tem que buscar esse arquivo, porque às vezes ele não está selecionado. Quem conhece o XCTrack, já competiu e tal, sabe do que eu estou falando. Eu sei, é um pouquinho mais difícil, assim, para quem está começando agora, é um track mais complexo esse. Mas um dia você vai usar, e um dia você vai entender. Então tem que selecionar o arquivo, seleciona o anterior, porque, por exemplo, vou em Minas, então tem os waypoints de Minas. Você vai selecionar que ele vai selecionar os waypoints, por exemplo, de São Paulo ou do Nordeste. Aí você seleciona um, seleciona o outro. E aí você vai usar o waypoint que tá rolando ali na prova que você vai fazer, certo? Os track logs, eu já falei para você, dá para você baixar por aí, tá? E uma recomendação minha é a seguinte, né? Não confie só no XC Brasil, não confie só no seu celular. Pegue de tempos em tempos, selecione todos esses track logs, né, que são os registros de voo seu, zipa ele ou copia ele e salva ele no seu computador ou num pendrive que você espeta no celular, porque eu sei que dá para fazer isso também. Salva esses track logs para você ter guardado, tá? Então, ou você salva no HD do seu computador, ou você tem uma opção ainda de você botar num pendrive ou ainda botar num drive, né? Se você falar assim, Ricardo, mas eu não tenho mais espaço no meu drive, abre um e-mail novo. Essa é uma dica, tá bom? Faz um e-mail, o mesmo e-mail que você tem, mas coloca lá 01, 02, 03, você vai ter vários drives. Dica essa. Então, para você poder gravar os seus track logs ali e ter vários, ter um backup disso, né? A gente nunca sabe quando essas coisas vão estar no ar, você nunca sabe quando o seu celular vai cair na água, você não sabe quando alguém vai roubar seu celular, infelizmente. Então você ter uma cópia disso aí é importante. Além, é claro, como eu já falei em outro vídeo, de você subir no XC Brasil, porque daqui em diante, né, a tecnologia não volta para trás. O nivelamento dos pilotos vão ser feito através dos registros de voo que provavelmente vão estar lançados. Aliás, provavelmente não, né? Que você vai lançar lá no XC Brasil. Então, olha, resumindo aqui, vamos lá de novo. Para você colocar qualquer arquivo dentro das pastas do XCTrack que sumiram, né, nas versões mais novas, você vai ter que baixar o Root Explorer ou plugar o celular no computador. No computador é mais fácil, você não precisa baixar mais nada, ele só vai ter que abrir a pasta Android, data, org.xccontest.xctrack. No celular você vai ter que baixar o aplicativinho Root Explorer, ele está como Explorer lá, para você conseguir acessar essas pastas. Aí ele vai enxergar um bocado de pastas que estava oculta. Você vai procurar Android, vai entrar na pasta Data, vai entrar no org.xccontest.xctrack e ali vão estar a pasta Files. Abriu ela, tem várias outras, mas as importantes que a gente usa geralmente é Maps, Waypoints e Track Logs. Tá certo? Tem Task também, que são onde ficam as provas que já estão montadas. Mas via de regra, não mandam as tasks para você, você tem que montar lá na hora ou pegar por código de barra, lá, o QR Code de outro amigo. Se alguém te mandar uma task, né, uma task é uma tarefa, no caso uma prova. Se alguém te mandar por WhatsApp uma task, né, uma tarefa dessa, dá para você baixar esse arquivo. E a hora que você baixa esse arquivo no WhatsApp, ele pergunta com que programa você quer abrir. Se você já escolheu o XCTrack na hora de abrir
esse arquivo, ele já vai botar direto dentro dessa pasta task, entendeu? Então tá facinho, não tá difícil aí. Qualquer dúvida, eu vou ver se eu escrevo isso aqui na descrição do vídeo para facilitar, tá? Para você visualizar esse caminho que tem que ser feito para salvar esses baratinhos aí dentro dessas pastas, tá? Eu espero realmente que falando assim eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa. Eu vou tentar colocar algumas imagens, espero que eu tenha conseguido colocar algumas imagens para ilustrar isso, para melhorar isso, tá? Eu acho que vai dar para colocar sim, né? Grandes recursos de edição que a gente tem aqui, o editor nosso é sensacional, vai conseguir. Aliás, já conseguiu, espero. Bom, é o seguinte, se você gostou desse vídeo e foi útil para você, por favor, compartilhe esse vídeo, deixa um joinha, tá bom? O joinha ajuda demais o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Também entra na loja do canal e adquira uma camiseta, né? Fim do ano tá chegando aí e, quer dizer, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas a gente tá aqui quase em outubro, né? Esse vídeo tá sendo lançado, outubro de 2021. Logo, logo tá aí o Natal, quer presentear um amigo, quer se presentear, é a hora, tá bom? Camisetas legais lá, malha muito boa, estampas muito legais que eu coloco lá, sempre tô subindo uma novidade, então entra lá pra ver porque tem muita coisa nova e muita coisa legal, tá bom? O endereço tá aqui embaixo da loja. Quando você compra a camiseta, você ajuda o canal, beleza? Dado o recado então, espero ter ajudado você, tá certo? A desvendar onde estava essa pasta aí. Eu vou ficando por aqui, eu volto depois então falando de parapente. Valeu!